Educa TV apresenta Educa Acontece. Estamos no ar com mais uma edição do Educa Acontece para Campinas e outras cidades da nossa região metropolitana. Já iniciamos setembro e que este novo mês seja de muito amor, saúde e positivismo para você aí de casa que nos acompanha. Veja os destaques de hoje. Operação Estiagem registra mais de 600 focos de incêndio em Campinas entre maio e agosto deste ano. A gente traz todas as dicas para você aí de casa ajudar a evitar tragédias ambientais. Índice da umidade relativa do ar para os próximos dias fica numa média de 15%. Poluição passa a ficar mais perceptível na atmosfera. É preciso ter muitos cuidados com a saúde. Semana da Educação reúne centenas de profissionais da área para discutir políticas públicas em prol de um ensino de qualidade. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Educa Acontece, que já está no ar. A gente começa o Educa Acontece com um assunto de extrema importância para a população de Campinas. Nesta época do ano, com a queda da umidade relativa do ar, a vegetação fica mais seca e aumenta o número de queimadas também. É um verdadeiro efeito cascata. Somente entre os meses de maio a agosto deste ano, foram captados mais de 629 focos de incêndio aqui na nossa cidade por meio do satélite do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No final do mês passado, um incêndio devastador atingiu uma área de proteção ambiental no distrito de Joaquim Egídio. Olha as imagens que aparecem aí no seu vídeo. Ouça o som da vegetação queimando. Assustador, né? Esse incêndio mobilizou dezenas de equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Um dia após o incêndio, essas imagens aéreas que você vê aí na sua tela mostram o cenário devastador na área de proteção ambiental lá em Joaquim Egídio. Todos nós devemos contribuir de alguma forma para evitar tragédia ambiental como essa que você viu. Sobre esse assunto, eu chamo agora no nosso telão interativo a repórter Viviane Marim, que está na sede da Defesa Civil. Viviane, foi lançada a campanha Pratique a Prevenção justamente para conscientizar a população. O que você traz de informações aí para a gente? Oi, Natália, tudo bem? Inclusive, nós viemos buscar informações aqui na sede da Defesa Civil sobre esse momento crítico, né? Eu sei que você também aí de casa, como nós já percebemos que a umidade relativa do ar está baixa, está muito calor, tempo seco, e com as queimadas os ventos trazem, inclusive, aquelas partículas de cinzas das queimadas que se chamam fuligem, né? E que, além disso, já desencadeia aí um processo alérgico, problemas respiratórios, acomete muito a saúde das pessoas também. Nós viemos então conversar com a Sueli Castilheri, ela é coordenadora de monitoramento da Defesa Civil de Campinas e a gente vai falar desse momento que a Prefeitura lança então a campanha Pratique a Prevenção. Nós vamos perguntar então, já inicio com você, de que forma a Defesa Civil se mobiliza nesse momento crítico então? Nós temos as equipes que fazem o monitoramento nas áreas de preservação permanente, áreas de preservação ambiental, nos bosques, parques, e eles verificando qualquer irregularidade, já de imediato eles acabam combatendo o foco que possa vir a verificar. E temos também o monitoramento da baixa umidade relativa do ar, que a gente sabe que o recomendado é de 60%. E hoje a gente tem ficado em estado de atenção por vários dias, de emergência inclusive. E isso aliado à alta temperatura, que também acaba prejudicando e muito os indícios de queimadas e tudo mais. Essa época a gente já é conhecido que é uma época seca, mas agora a gente vê que historicamente tem sido um índice alto, né, de calor, de baixa umidade. Sim, agosto foi um mês muito atípico, onde a gente teve muitos dias de alta temperatura, baixa umidade relativa do ar e muitos focos de queimadas. E o tempo seco, alta temperatura, isso daí ajuda na combustão, né? Qualquer faísca
Qualquer faísca é uma queimada que faz um estrago muito grande, as pessoas não têm nem noção disso. Então tem as vistorias também do INPE, que a gente monitora através do satélite, onde a gente localiza os focos de queimada e vai fazer a vistoria em loco, constatando, encaminhado para a Secretaria do Clima, para que essa pessoa ela receba uma multa, porque eu acho que a partir do momento que dói no bolso da pessoa, ela tem um pouco mais de conscientização. Então a orientação é nesse momento nem aquelas queimadas que eles acham que é controlada, né? Porque pode subir uma faísca, desencadear um incêndio descontrolado. Exatamente. Hoje tem que ter o máximo de cuidado com bituca de cigarro, qualquer coisa que vá fazer uma fagulha de fogo é muito complicado, é muito prejudicial. Então as pessoas têm que se atentar para isso e evitar realmente. E é crime ambiental, né? Vocês indicam, inclusive, as pessoas fazerem denúncia. Exatamente, é um crime ambiental. A pessoa se pegar nessa situação pode estar ligando para a Guarda Municipal 153, desculpa, e eles vão fazer a verificação em loco e se conseguir pegar, ótimo, né? E você disse também que vocês têm painéis espalhados na cidade indicando aí a baixa umidade do ar, algumas orientações com relação à saúde. Isso, a partir do momento que a umidade relativa do ar cai, abaixo de 30, então na cidade estão espalhados vários painéis. Hoje a gente tem em torno de 70 painéis com essa indicação da baixa umidade relativa do ar. Ela fica informando até às 18 horas, quando a umidade começa a subir um pouco. Vocês trabalham geralmente com que tipo de reclamação? Essa época vocês entendem que processos alérgicos, acometimentos respiratórios são os mais frequentes? Sim, com certeza, porque com essa secura toda, né? Então a preocupação é com criança, com idoso, que são os que mais sofrem com toda essa queimada, essa fuligem, esse ar abafado que a gente se encontra hoje, né? Que tipo de orientação a Defesa Civil dá para a população em horários de pico, de calor, de baixa umidade? A orientação é evitar a exposição ao sol das 11 às 16 horas, beber bastante água, procurar um lugar com muita sombra, evitar fazer exercícios físicos e umidificar o ambiente com umidificador, com toalha molhada. Então são essas as recomendações. A gente agradece a sua participação. São dicas importantes, informações imprescindíveis. Todo mundo deve estar atento com a saúde, mas acima de tudo, né, denunciar se você encontrar com alguém, vir alguém ateando fogo em local, principalmente mata, que é crime ambiental, fazer essa denúncia. Inclusive a gente tem uns números para deixar para ninguém esquecer, né? Polícia Militar 190, Guarda Municipal 153, Corpo de Bombeiros 193 e para outros assuntos também e dúvidas, Defesa Civil 199. A gente volta com você no estúdio então, Natália. Obrigada, Viviane, pelas informações. Então, gente, vamos contribuir fazendo a nossa parte. Ainda sobre o clima, o mês de setembro começa com baixa umidade do ar em níveis bastante críticos, chegando a 15%. Olha só, gente, 15%. Terrível, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda que o índice fique em 50% para garantir boa qualidade do ar. Nesse período de tempo seco e ocorrências de queimadas, será comum você aí de casa ver o céu mais acinzentado, característica da presença de poluição na atmosfera. Essas imagens foram captadas pela nossa produção lá no entorno da Pedreira do Chapadão. Uma onda de calor vai atingir Campinas nos próximos dias, chegando a 38 graus. Veja detalhes no quadro Previsão do Tempo. A primavera começa no próximo domingo, dia 22, e os dias que antecedem a nova estação serão marcados por ondas de calor. A temperatura máxima bate a casa dos 38 graus, enquanto a mínima fica numa média de 21 graus. Não há previsão de chuva. O índice da umidade relativa do ar fica em 15% e permanece em estado crítico aqui na região metropolitana de Campinas. A orientação é para a população aumentar o consumo de água para hidratar o corpo e evitar atividades físicas do meio-dia às 3 horas da tarde. A fase da lua nos próximos dias será crescente. O sol nasce por volta das 6h15 da manhã e se põe por volta das 6 horas da tarde. Então, gente, com esse calorão que está previsto para os próximos dias, a dica é se hidratar cada vez mais. Fique sempre com uma garrafinha por perto e bora beber muita água.
Mudando de assunto, você aí de casa sabe muito bem quem é o compositor de ópera Carlos Gomes, né? Que tanto honrou Campinas e foi referência na Europa. Neste mês, quando completa 128 anos de sua morte, várias atividades estão programadas para acontecer aqui em Campinas. Você sabe quem foi Carlos Gomes? Não. Não tem nem ideia. Posso dar uma dica, maestro? Não. Você sabia que está do lado do túmulo dele? Não. Esse monumento aqui tem os restos mortais dele. Nunca ouviu falar? Não tenho ouvido falar, não. Mais ou menos, eu já ouvi falar, mas saber exatamente Carlos Gomes, não. Conheço um pouco, só que eu não lembro agora o nome das composições dele. Carlos Gomes? Foi um maestro, né, de Campinas. É um pouco das músicas aí, o Guarani, alguma coisa. Importante levar pro jovem de hoje aí para ver quem foi Carlos Gomes. Desde o tempo de escola eu já sabia de Carlos Gomes. Importante. Merece toda a honra, né? Antônio Carlos Gomes, nascido em 11 de julho de 1836 em Campinas, é uma estrela da música erudita brasileira e internacional. Sua obra-prima, o Guarani, ressoou nos prestigiados salões do Teatro La Scala, em Milão, coroando-o como o primeiro compositor do Novo Mundo a conquistar os corações europeus. Entre as ruas Tomás Alves e Barão de Jaguara, encontra-se o monumento túmulo, onde repousa Carlos Gomes, o genial maestro campineiro que faleceu em 16 de setembro de 1896, aos 60 anos. Desde 2014, setembro é a época em que a cidade comemora a vida e a obra do seu cidadão mais ilustre. Esse mês ele acontece a partir de muitas entidades que se dedicam a homenagear essa memória do Carlos Gomes, e que em setembro é uma programação bastante intensa. Então a gente mobiliza 6 meses antes, a gente mobiliza essas entidades para que a gente possa criar uma programação muito consistente e que mantenha viva a memória do Carlos Gomes e, ao mesmo tempo, revele para quem ainda não conhece, porque, por incrível que pareça, ainda ele não está no repertório de todo mundo. E a gente estimula muito que as crianças conheçam, porque gera um pertencimento e eles entendem um pouco por que Campinas é essa cidade musicalmente tão importante, né? A gente tem talvez um principal destaque que é muito importante, é o concurso de incentivo a cantores líricos, porque desse concurso já saíram grandes nomes que hoje estão, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E esse concurso ele acontece e o final dele é coroado com uma apresentação deles com a Orquestra Sinfônica de Campinas, né? Além das várias comemorações e cerimônias ao longo do mês, destacam-se a homenagem no túmulo de Carlos Gomes, no dia 16 às 16 horas, e o concurso literário do projeto Carlos Gomes na Escola, que apresenta o maestro aos alunos da rede municipal de ensino. O programa também inclui um city tour pela cidade. Então a gente faz isso de forma lúdica, é um city tour, é um passeio circulando pela cidade nos lugares que têm conexão com a história do Carlos Gomes. Então a gente tem uma meta aí de transportar mais de 2.000 alunos, contar essa história para mais de 2.000 alunos, e eles trabalham nas escolas sobre o tema Carlos Gomes e aí fazem o concurso de redação, que também é um incentivo para que eles contem do jeito deles a história como eles entenderam. Todos os anos, desde 2013, nós levamos às crianças todo o conceito real
e valoroso do que significa Carlos Gomes para a cidade de Campinas. Inclusive, neste ano, com os 250 anos de Campinas, nós começamos a escrever e as crianças já estão elaborando as suas redações, que é para esse concurso onde a gente fala Campinas de Carlos Gomes. Agora, em setembro, teremos as palestras musicadas, onde as crianças e professores vêm até o Salão Vermelho para saberem um pouco mais da história. E até o dia 10 de setembro, as redações chegam. Quem fará a análise e escolha são os acadêmicos de Campinas, da Academia Campinense, e terminaremos, assim, num grande evento no dia 8/10, onde os vencedores serão conhecidos. Quem dá vida a Carlos Gomes somos nós. Nós quem? Os cidadãos, a população. Nós somos responsáveis pelo patrimônio de Campinas, da região e do mundo. E Carlos Gomes é um grande patrimônio mundial, nascido nesse chão dessa terra das andorinhas. E se o mundo reconhece Carlos Gomes como um grande ícone da música, desde a ópera até as canções, Campinas tem obrigação e lhe deve um tributo. Breve intervalo aqui no Educa Acontece, mas não saia daí, porque na volta eu trago todas as informações sobre a Semana da Educação, que reuniu centenas de profissionais da área. E para você que busca uma nova oportunidade de emprego, tem também as vagas do CEPAT. Espero por você. É rapidinho. Educa Acontece. Mundo HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Estamos de volta aqui pelo 12.2 da sua TV. Quero reforçar que é muito importante a sua participação. Então já sabe, deixa anotado aí o nosso número do WhatsApp. É o 19987474148. E sempre que tiver alguma sugestão, é só mandar para a gente. Voltando aos assuntos do dia, você já viu aqui no Educa Acontece como foi o primeiro dia da Semana da Educação. Agora você vai ver como foi o segundo encontro que aconteceu no Centro de Eventos da Secretaria de Educação e reuniu profissionais da educação infantil para falar sobre a leitura de mundo pelos bebês e crianças. O segundo dia da 14ª Semana da Educação de Campinas contou com interação afetuosa entre profissionais da educação infantil, como nesse momento. No pé, no pé, no pé, na mão, na mão, na mão. No pé, no pé, no pé, na mão, na mão, na mão. Seu rostinho mandou um abraço e um aperto de mão. Seu rostinho mandou um abraço e um aperto de mão. O estímulo ao abraço foi iniciativa da mestre e doutora em música pela Unicamp, Lucilene Silva. O painel dela discutiu o brincar como linguagem de conhecimento. O brincar, se você olhar o repertório da cultura da infância, ele vai conjugar muitos verbos. Então, a criança precisa experimentar para aprender, né? Então, ela experimenta fazendo. E brincar é essa forma de fazer, né? Então, ela puxa, empurra, corre, pula, salta, agacha, levanta, né? Se movimenta e é o corpo que vai conduzir esse aprendizado. A pesquisadora destaca que a construção do conhecimento da criança ocorre do concreto para o abstrato. É a construção desse fazer que vai chegar aos conceitos, né? Então, a gente tem que olhar para o brincar como uma ferramenta incrível, importante e imprescindível para o desenvolvimento da criança. Não é passatempo, é a linguagem, né, da criança para se desenvolver. O tema central do segundo dia da Semana da Educação foi a leitura de mundo pelos bebês e crianças e contou com 6 painéis no total.
A temática da potência do aprender com a diferença foi apresentada pela doutora em educação Ana Paula Seco Menardi. Bom, primeiro que a aprendizagem ela se dá da interação. Quando você está em interação com o outro, com o diferente, a possibilidade de aprendizagem ela também se potencializa. Isso, falando da educação infantil, ainda ganha mais força. Na interação entre as crianças e crianças entre adultos, é um mundo que se abre além da família. Então, ali as possibilidades de aprendizagens são imensas, ainda mais se for com o diferente. Ana Paula explica que o diferente deve ser visto como potência. E hoje, com as escolas sendo um espaço da diversidade, o que não era anteriormente, você tem uma chance, um potencial de aprendizagem muito maior. A partir do momento que você olhar a diferença não como um obstáculo, mas justamente como uma possibilidade, como uma oportunidade de você enriquecer essa aprendizagem. Já o último dia da Semana da Educação foi dedicado aos profissionais que atuam com os pequenos até os alunos mais velhos da rede pública de ensino. O encontro teve o seguinte tema: percursos pedagógicos, letramentos em pauta. Vamos entender melhor na reportagem. A 14ª Semana da Educação de Campinas teve a juventude como mestre de cerimônia. Essa é a Isabelle, monitora juvenil da Fundação Educar. Me falaram, que como eu sou jovem e a gente está aqui para trazer uma juventude para o lugar, eu parei de me cobrar um pouco, só que ainda assim é uma experiência um pouco nova, porque falar na frente de um monte de adultos é bem diferente de falar com pessoas da minha idade. E eu me sinto até um pouco privilegiada, porque não são todos que têm essa oportunidade de ser reconhecido ou têm essa oportunidade de ser falado e escutado como eu tenho. O último dia do evento aconteceu novamente no Centro de Eventos da Secretaria Municipal de Educação e contou com centenas de profissionais dos anos iniciais, anos finais e ensino médio da rede pública. O tema central foi percursos pedagógicos, letramentos em pauta. O primeiro painel, apresentado pela pedagoga Renata Frauendorf, tratou de narrativas e produção leitora e escritora, interações no ensino fundamental, anos iniciais. A leitura, ela faz parte aí, de todos nós, na nossa vida, A gente lê desde que acorda, desde notícia, celular. Então, imaginar um sujeito, uma pessoa que não lê, ela já vai ficando cada vez mais à margem dessa sociedade. Então, o valor da leitura já está posto no nosso cotidiano. Na escola é fundamental, Todas as práticas que acontecem das mais diversas áreas de conhecimento, elas envolvem a leitura. Renata explica a importância que as políticas públicas têm para o fortalecimento do hábito da leitura nos anos iniciais. Políticas que pensem nas mais diversas ações, sejam ações menores nas comunidades, de valorização dos livros, dos acervos. A gente tem poucas instituições, bibliotecas, em várias comunidades, então valorizar a leitura passa por isso, Não só distribuir livros, mas criar condições para que esses livros sejam, esse acervo seja cuidado. Então essa é uma frente. Uma outra frente que envolve essa política pública é a formação de professores, Formação dos diferentes profissionais da educação. Outro painel do último dia da Semana da Educação falou do Bonde das Estrelas, uma experiência de leitura expandida. A condução foi feita pela artista e educadora Isabela Vilela, a Bel. Bonde das Estrelas é um grupo de crianças que se reúne toda semana na Escola Paul Eugène Charbonneau, lá no Campo Belo. E a gente se reúne para ler, principalmente, fazer mediação de leitura. Então, a gente tem um acervo de livros escolhido com muito cuidado. E, a partir dessas leituras, a gente faz o que chamamos de leitura expandida. Então, fazemos criações artísticas diversas em várias linguagens. Em desenho, pintura, colagens, textos. As oficinas do Bonde das Estrelas deram origem ao livro Os Herdeiros da Feira do Rolo. Nesse livro a gente fala de alguns temas, então a gente fala do território, das famílias, dos sonhos das crianças e da Feira do Rolo, que é um espaço de cultura e de encontro super importante que acontece ali na região do Campo Belo. Então,
A gente criou uma narrativa, os educadores envolvidos na organização desse livro. E nessa narrativa a gente incluiu as falas e os textos elaborados pelas crianças. Então a gente tem uma parte do texto escrito pelos educadores, mas o principal recheio são textos das crianças. Ou textos escritos com uma metodologia que a gente chama de poema coletivo, ou então transcrições de diálogos. Então conversas que a gente teve com as crianças, que a gente transformou em texto e colocou no livro. E as imagens são criadas pelas crianças. Ao longo das edições, participaram da Semana da Educação mais de 25 mil pessoas. Olha, foram dias maravilhosos, gostei muito. E nós que somos educadores, a gente sempre tem uma expectativa de aprender um pouco mais para melhorar, né, a nossa prática diária. E eu posso dizer que isso contribuiu muito. Hora de conferir o que está acontecendo em Campinas e região. É o quadro Radar da Educação que está no ar. A comemoração da Semana da Pátria em Campinas foi marcada pelo hasteamento das bandeiras no arruamento do Paço Municipal. O ato solene contou com a presença de autoridades do Executivo, do Exército, da Polícia Militar e Guarda Municipal. A banda de música da Escola Preparatória de Cadetes do Exército executou os hinos nacional e da Independência. Quem passou pelo local pôde ainda visitar a exposição militar de viaturas blindadas e armamentos da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada. A unidade 1 do Consultório Veterinário Móvel está atendendo neste mês na região da Vila União. A estrutura está montada no Parque Municipal Luciano do Vale, que fica na rua Paulo Viana de Souza, número 2050. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, e depois da 1 da tarde até às 4 horas. O atendimento é por ordem de chegada e tem que levar documentos pessoais e comprovante de residência com o endereço de Campinas. Podem passar por consultas que são gratuitas, cães e gatos. 11 piscinas públicas foram reabertas este mês após passarem por manutenção. Elas estão disponíveis para aulas de natação, hidroginástica e atividades espontâneas. As piscinas funcionam de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 11h30 e das 2 da tarde até às 4h30. Para utilizar esses equipamentos, é preciso solicitar no local a confecção de uma carteirinha de identificação e pagar uma taxa. No site campinas.sp.gov.br, você encontra o endereço dos locais onde ficam as piscinas públicas. O recado agora é para você que está à procura de emprego em Campinas e região. O CEPAT está com mais de 500 oportunidades para várias áreas. Separamos algumas. Dá só uma olhada. Para ajudante de obras, há 40 vagas disponíveis. Podem se candidatar moradores de Campinas, Hortolândia e Sumaré. Não é preciso ter experiência, apenas disponibilidade para viagem e permanência em alojamento por longo período, tendo os custos pagos pela empresa. O salário é de R$ 2.066. Já para armador da construção civil, são 15 vagas. É preciso ser morador de Campinas. Os selecionados para as oportunidades vão realizar corte, dobra e alinhamento, preparando armações de ferro e aço para construir vigas e lajes, seguindo os projetos e as orientações do superior imediato. A empresa fica no Parque Imperador. Escolaridade exigida é o ensino fundamental completo e a remuneração chega a R$ 2.809. Para você que gosta de atendimento ao público, tem vaga para operador de caixa. 25 pessoas serão selecionadas para fazer a abertura e fechamento de caixa, seguindo as normas da empresa. É preciso ter 3 meses de experiência. O salário é de R$ 2.037.
Além dessas vagas, há várias outras. Quer saber quais? É fácil. Basta entrar no site do CEPAT, neste endereço que está aparecendo aí no seu vídeo. Lá também é possível fazer o cadastro de currículo. E para você que está em busca de uma oportunidade, desejo boa sorte. O Educa Acontece de hoje fica por aqui, mas a gente se vê ao longo da programação. Temos encontros às 7 e às 11 da manhã e também às 7 horas da noite. Te espero, hein? Tchau! Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.